Temos no teu cuidado, nós entregamos a ti nossas ofertas, receba com um ato de louvor e adoração, assim como os nossos dízimos, te bendizemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tá. Ainda falando do apelo de apoio, nós precisamos de apoio também para a nossa ONG, a Associação Vida Plena. Foi postado aí no Instagram da igreja, a gente vai tentar replicar essa semana. A Associação Vida Plena de Mesquita, para quem está assistindo o nosso vídeo, ou assistirá depois gravado no YouTube, é uma ONG, um projeto social, uma organização não governamental, que tem um trabalho sério. Nós atendemos muitas crianças e adolescentes e pré-adolescentes em torno aqui da igreja, na região de Rocha, Sobrinho, nas regiões mais carentes, como Vinidão, Grota, Cebinho, que são áreas bem carentes. Nós temos aqui crianças que são atendidas pela psicologia, um convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atendimento psicológico para as crianças, para os seus pais e cuidadores. Algumas crianças são trazidas por demanda voluntária das famílias, outras vêm enviadas pelo Ministério Público, enviadas pelo Conselho Tutelar, pelos abrigos infantis. Então, são crianças que sofrem muita vulnerabilidade social e são assistidas pela psicologia. Temos aqui o projeto Recriando, com jiu-jitsu, balé, escolinha de futebol, recreação. Temos o projeto Semear, com reforço escolar. Temos o projeto Arte Plena, capacitando mulheres para trabalhar com artesanato, com bijuteria. Enfim, são muitas frentes de trabalho que, nesse momento, infelizmente, estão paradas. E nós precisamos da doação. Nós temos os mantenedores, os parceiros, que contribuem regularmente. A maior parte dos parceiros são membros da própria SEM. Mas se você que está nos assistindo quiser ser um parceiro, nós vamos colocar ainda essa semana mais uma vez aí no nosso Instagram, o número da conta da ONG, como você pode cooperar e assim seja um parceiro nosso. E você que já é um parceiro, não abandone a ONG nessa hora, nós precisamos muito, muito da sua ajuda. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a todos com as ofertas e dízimos. Nós vamos hoje ministrar a palavra da parte de Deus, daqui a pouco teremos a celebração da Ceia do Senhor. Será uma ceia diferente, é uma ceia bem diferente. Nós estamos aqui hoje no templo com mais ou menos 20 irmãos no máximo, ou menos que isso, que são os casais que vieram tocar e ministrar. E quem está trabalhando na mídia, quem está trabalhando no som, nós pedimos, se possível, viesse com as suas famílias. Então, é um pequeno grupo de no máximo 20 pessoas aqui, que daqui a pouco iremos participar da ceia. Eu pedi ao pastor Cláudio para ministrar a ceia para nós daqui a pouco, e você em casa vai fazer a mesma coisa com a tua família. Como nós falamos anteriormente, essa é uma ceia diferente, a gente está querendo ter um memorial, um símbolo. Então as crianças em casa vão participar da ceia também. Se o seu cônjuge não é cristão evangélico, também vai participar. Se o seu filho, enfim, seus pais, se estão na sua casa contigo, todos vão participar da ceia hoje como um memorial e como uma celebração. Amém? Vamos meditar na palavra. Abra a sua Bíblia em casa ou ligue aí o seu smartphone, o seu tablet, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Continua o som ambiente, não é isso, Rita? Ou já está indo o som, já está no som, nos dois, no Instagram e também no YouTube, não? Tá bom, então só para quem está assistindo, no Instagram, nós conseguimos conectar o som no celular, não deu para passar para o YouTube. Então você no YouTube vai ouvir ainda o som ambiente. O pessoal está melhorando o máximo que pode, mudou aqui o layout da caixa para que o som vá melhor para você. Eu espero que você consiga assimilar bem o que vai ser ministrado hoje. E eu repito mais uma vez, orem pela nossa equipe da mídia, do som. Eles se esforçam muito, fazem o melhor que podem, mas essas questões acontecem. Amém? Mateus capítulo 5. Também quero lembrar, antes disso me perdoem, que estamos em jejum, não é isso? Nós enviamos um vídeo para os WhatsApps da igreja, para os vários grupos, e também tivemos uma live com o pastor César na sexta-feira, falando sobre esse jejum, né? Que para alguns gerou uma certa polêmica, por ser um jejum ordenado pelo presidente da República. Nós não vemos nenhum problema nisso, nós entendemos que é um momento de orar mesmo, jejuar. Nossa igreja tem uma percepção sobre o jejum, nossa teologia sobre o jejum, é que o jejum não é uma arma de negociação com Deus, o jejum não convence Deus de alguma coisa, o jejum não muda a vontade de Deus. Então, o que estiver acontecendo nesse planeta, que esteja dentro da vontade dele, vamos submeter à sua vontade. O jejum é, na verdade, uma forma de exercício de disciplina espiritual, onde nós mortificamos nossa carne, calamos nossa alma, para ouvir melhor o que o Espírito Santo quer nos falar. O que nós entendemos como igreja, como comunidade local,
é que esse período de quarentena, de pandemia, que é terrível, nós queremos que isso cesse, evidentemente, não somos masoquistas, não queremos ver as pessoas sofrendo, oramos para que Deus liberte as vidas, que não haja tanta morte, que haja cura, evidentemente, mas não estamos necessariamente jejuando por medo disso. Estamos jejuando porque queremos entender o que Deus está falando. Nossa principal proposta é uma proposta reflexiva. A igreja precisa refletir, pensar o que Deus está dizendo para nós nesse momento. E a melhor forma de ouvirmos a voz do Espírito Santo no nosso espírito é calando nossa alma, mortificando nossa carne, e essa disciplina é o jejum, junto com a oração. Então hoje estamos em jejum. Alguns perguntaram até que hora? Até a hora que você suportar, certo? Se é até meio-dia, se é até 18 horas, se vai ser até meia-noite, é com o limite de cada um. Agora, às 18 horas vamos ter uma live, 18 horas, para fazer uma oração encerrando esse período, tá certo? Para quem foi até 18 horas ou não. A gente vai orar, fechando esse propósito do jejum. Amém. Vamos então a Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio, pela honra que temos de ler Tua palavra, que é santa. Quero pedir mais uma vez que essa palavra possa operar de forma contundente. Nos levantamos contra todo espírito contrário à Tua palavra. Reivindicamos o que o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Coríntios, que com armas espirituais nós destruiríamos toda e qualquer fortaleza, anularíamos os argumentos sofismáticos, os sofismas, anularíamos todo orgulho, altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levaríamos nossas mentes, nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que assim essa semente poderosa que é a Tua palavra encontre nos corações solos férteis para frutificar a 100 por 1, a 30 por 1, de acordo com a espécie de cada semente no coração. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós lemos o texto muito conhecido como as bem-aventuranças. Esse é um texto que eu amo muito. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6 de Lucas também, e algumas porções dos capítulos de Marcos falam sobre o sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Esse é o sermão, um dos principais sermões de Jesus. É o sermão onde há mais doutrinas claras de Jesus. Ele vai falar sobre o que nós somos como igreja, sobre sermos sal e luz, sobre o cumprimento das leis dos profetas, vai falar sobre jejum, sobre ofertas, vai falar sobre tesouros nos céus, vai falar sobre não julgarmos o outro, vai falar sobre muitos assuntos que são essenciais para a vida e para a disciplina cristã. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, sempre que é retratado em algum filme, em uma peça teatral, eles retratam Jesus em pé, com os braços abertos, pregando, como eu estou fazendo aqui agora, em pé. Dá-se a ideia de que era um sermão vociferado, falado a plenos pulmões, para uma grande multidão ouvi-la. Sabe o que é interessante? O sermão mais poderoso de Jesus não foi pregado para uma multidão.
Olha o que o texto diz, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu. Então ele se afasta, ele sobe um monte e ele assenta-se. Ele não pregou em pé, e não pregou a plenos pulmões. Quando alguém se assenta, até por uma questão diafragmática, por uma questão de postura física, de expressão física, corporal, não tem como falar com alta voz. Ele se assenta, e logo depois que ele se assenta, concomitante à sua atitude de sentar-se, um outro processo, um outro fenômeno acontece. Aproximam-se dele os seus discípulos. Então, quando Jesus se assenta, o assentar-se de Jesus não era interessante para as multidões, porque era em pé que ele expulsava demônios, que ele curava enfermos, que ele operava sinais. E a multidão, muitos deles vinham curiosos pelos milagres, e também ávidos e necessitados desses milagres. Quando ele se assenta, era uma postura clara dos mestres daquela época, dos rabis daquela época. Assentava-se para ensinar. Era muito comum o ensinamento ser dado com o mestre assentado, e em torno dele, um meio círculo, meia lua de pessoas assentadas para ouvi-lo e compartilhar da sua sabedoria. Quando Jesus se assenta, portanto, só se aproximam dele os seus discípulos. Eu gosto muito dessa imagem mental de Jesus sentado com seus discípulos em volta, para ele pregar aquele que seria o principal sermão do seu ministério. Olha que coisa interessante. A maior verdade de Jesus não foi dita para uma multidão, mas para um pequeno grupo disposto a ouvi-lo. Hoje, num tempo confuso como esse, onde as multidões não podem ir para os templos, nós que nos adaptamos ao modelo de mega igrejas no Brasil, e eu sempre digo isso com muito respeito, porque não tenho nada contra igrejas grandes, se elas estão servindo ao Senhor, amém por isso, mas nós nos adaptamos a esse modelo de grandes igrejas, e agora estamos carentes disso, órfãos dessa oportunidade. E surge outro fenômeno. Como a vida é interessante, né? Como é um paradoxo. Só abrir um parênteses aqui. Nós sabemos o quanto a internet tem coisas ruins e boas, mas muita coisa ruim. A pornografia, a violência, a falta de tempo com a família. Nós sempre falamos isso, pessoas ficam próximas dos que estão longe, longe dos que estão próximos por causa das redes sociais, quando vão para um restaurante, por exemplo. Ainda tem um lado mais sujo disso, que é a Deep Web, né? A parte mais subterrânea da internet, com coisas terríveis acontecendo. Mas hoje, de forma absurda, é essa a ferramenta que está nos ajudando para você ver que o mal não está na coisa em si, mas como a utilizamos. Então, hoje a internet tem sido uma benção. Mas mesmo na internet, que é tanta benção, hoje está sendo invadido por muitas lives, né? Muita coisa boa está sendo trazida por bate-papos entre pastores, mas até na internet hoje é uma grande concorrência do que ouvir e assistir. Mas que você possa filtrar para ouvir coisas boas. Não só esse pregador falando para você, mas outros pastores, líderes que trazem boas mensagens. Então os discípulos se assentam para ouvir. E ele começa a falar, e aqui ele vai falar muito sobre o reino de Deus. Basicamente, o Sermão do Monte é sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus, como ele é composto. Ele começa apontando quem são aqueles que compõem o reino. Os próximos versículos aqui, do versículo 3 até o versículo 11, ele vai citar características, até o versículo 10 praticamente, né? Características, até o 11, perdão, características de pessoas que são componentes do reino. Mas, na verdade, ele está falando como se fosse um indivíduo. O que Jesus trabalha aqui é um formato, um modelo do homem do reino de Deus, que é ele mesmo. Ele é o Cristo, ele é o modelo para nós. O que ele está apontando aqui não é que são características separadas, que um tem uma referência e o outro tem outra, não. O desejo dele é que todos nós, individualmente, sejamos esse homem, bem-aventurado. E começando pela expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é uma palavra muito incomum para o nosso idioma. Em algumas versões, alguns colocaram felizes. Porém, bem-aventurados é mais complexo do que ser uma pessoa feliz. A pessoa feliz, ela é feliz de acordo com a circunstância. Você pode estar feliz ou não. Nem todos estamos felizes agora. Não podendo trabalhar, estamos em casa. Por mais que amemos nossas casas, não poder sair, dar um passeio. Ontem na live do Ministério Infantil, que é pequeninos, né? Os pequeninos 100, não é isso? Eu entrei na live, muito bonitinho. Aí eu acho que foi o Jonathan que falou, né? Não sei se foi ele. Não, perdão, o Ben, né, o filho do Jonathan, disse assim, eu queria que esse negócio acabasse para ir para o shopping, né? Que é o desejo dele. Quem não quer ir para o shopping dar um passeio essa hora, na verdade? Não, ir à praia. Então ninguém está totalmente feliz, a verdade é essa. Mas bem-aventurado é mais do que feliz.
A palavra bem-aventurado, eu vou tentar usar aqui a Bíblia, que tem a tradução um pouco no grego, vem da palavra Macarios, ou Macariós, né? O que é um Macário? O que é uma pessoa que é um Macário? Então, o plural, que seria Macariói, que seria bem-aventurados. O que é uma pessoa bem-aventurada? O que é um Macário? O que é uma pessoa bem-aventurada? Não é apenas uma pessoa feliz. O bem-aventurado é uma pessoa que está plenamente satisfeita. É alguém que tem a sua vida plenamente satisfeita. É alguém que tem a vida com conteúdo pleno. Então ele fala, a pessoa plenamente satisfeita é o indivíduo que compõe o reino de Deus. Então quem são as pessoas plenamente satisfeitas? Ele começa dizendo, e logo de cara ele começa confrontando nossa percepção do que seria uma pessoa plenamente satisfeita. Ele fala, bem-aventurados, plenamente satisfeitos, são os pobres de espírito. Como assim? Como é bem-aventurado e plenamente satisfeito alguém pobre? E aqui de novo, deixa eu usar um pouquinho o grego, não que eu seja especialista em grego, mas eu tenho uma Bíblia que traduz, me ajuda, né? Então, a palavra mais usada para pobre é pene, né? A palavra pene quer dizer alguém que trabalha arduamente para manter o seu sustento, com limitações. Mas a palavra que Jesus usou não foi pene, ele usou pitocos. Pitocos quer dizer alguém miseravelmente pobre. O pitocos vem da palavra pitoco no grego, quer dizer aquele que se curva, aquele que se agacha. Era a palavra usada para mendigo. Então ele está dizendo, bem-aventurados os mendigos de espírito. Como assim? Bem-aventurados os miseráveis de espírito. É mais do que pobre. O que ele quer dizer com isso? Só consegue entender o que é o reino de Deus quem é pobre no espírito, quem tem consciência que não tem como se defender. Quem tem consciência que ele não faz nada para ser capaz de receber o que Deus entrega a ele. O miserável é aquele que tem consciência, ele é totalmente dependente. Não pobre, que mesmo pobre, trabalha, consegue ter o seu sustento, limitado, mas tem, e compra com menos capacidade que alguém rico. Então alguém pobre pode trabalhar e não vai ter o carro de 200 mil, de 100 mil, mas vai comprar um carro mais antigo de 10 mil, 8 mil, pagado parcelado. Ele não vai poder ter a TV de 60 polegadas, vai ter uma de 30 polegadas em casa. Ele não vai poder ter uma internet da melhor que tem, mas talvez consiga uma internet menor. Você entende? O pobre trabalha e tem alguma coisa. O miserável não. É aquele que não tem como se defender. Só alguém que se enxerga assim, olha o que ele fala. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é composto de pessoas que têm a consciência que não tem como se defender. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Se nós achávamos que o nosso emprego, que o nosso salário nos defendiam, nós estamos perdidos agora. Mas se eu tenho consciência que eu não tenho como me defender, quando eu falo principalmente do acesso à graça de Deus. Por isso que eu digo sempre que a graça, ela é uma ofensa à nossa justiça própria. Porque bem-aventurados, plenamente satisfeitos, são aqueles que têm consciência da sua miséria. E porque são miseráveis no seu espírito, porque não tem nada que possa fazer para ajudá-los a si mesmos, eles compõem o reino de Deus. Você entende isso? Eu gosto sempre de pensar nesse texto da bem-aventurança, pensando na tese e na antítese. Qual seria o oposto disso? Qual seria o extremo oposto disso? Desgraçados, sem propósito nenhum de vida, são aqueles que se acham ricos, porque nunca conhecerão o reino dos céus, ainda que tenham o reino da terra. Ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Desgraçados, sem propósito de vida, mal-aventurados, são aqueles que se acham ricos em si mesmos, porque nunca terão o reino dos céus e no máximo terão os reinos da terra. Logo depois ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. De novo, aqui é interessante entender o sentido da palavra chorar aqui. Ele está falando daquele que se lamenta pela dor sua e do próximo. É chorar nesse sentido. Porque eu sei que eu sou um pobre de espírito, ouça bem, porque eu sei que eu sou um miserável, eu choro a minha miséria e choro a miséria do próximo. Eu lamento a dor de quem está em torno de mim. E ele fala, aqueles que choram assim serão consolados. Alguém que de fato entende o que é a graça de Deus, alguém que de fato entende que não fez nada por merecer essa graça, alguém que de fato entende que é um miserável e que depende de Deus para viver, chora e lamenta a sua miséria e a miséria de quem está à sua volta. Esses, diz o Senhor Jesus, são consolados. Então, meus irmãos, que nós possamos lamentar nessa hora a nossa miséria e a miséria de quem está à nossa volta.
para que o Senhor nos console. O Evangelho não é feito de pessoas onipotentes, que batem no peito e brigam o tempo inteiro, mas de pessoas que têm a capacidade de se lamentar por si e pelos seus irmãos. A antítese talvez seria infelizes, desgraçados, sem propósito de vida, aqueles que nunca choram, porque nunca terão consolo. O que mais nos impede de chorar é exatamente o que faz roubar de nós a sensação da nossa miserabilidade, que é o orgulho. Quando somos orgulhosos, achamos que somos muita coisa e perdemos quem somos. Certamente quando é uma hora de live, né, isso, Ritinha, no Instagram, vai ter que encerrar e começar de novo, só para avisar os irmãos de imediato já. O YouTube vai direto. No Instagram, quando é uma hora de live, deve encerrar e vai entrar outra live. Não fique preocupado não, tá bom, meus irmãos? O YouTube vai seguir direto. Esqueci de avisar. Fala devagar. Oh, meu... Não, irmãos. Não se confunda. A pessoa pode, de forma muito lentinha, matar o outro. Massacrar sem alterar o tom da voz. Nós achamos que o manso é isso. Eu quero ler para você uma explicação muito legal sobre a palavra manso. Eu só preciso ler aqui no original, no grego. É muito legal você ver o que fala sobre manso aqui no seu original, né? Que vem a palavra prautês, né? Que é mansidão. Olha aqui o que diz prautês, segundo Aristóteles. Olha que interessante. É a posição intermediária entre os dois extremos. Um extremo é irar-se sem razão e o outro é não se irar nunca. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar suas reações em submissão a Deus. É um equilíbrio nascido da força de caráter e deriva da firme confiança em Deus e não da fraqueza ou temor. Então, a mansidão não é que a pessoa não tenha força de reação, é alguém capaz de sustentar o seu ímpeto por amor a Deus. Tem que ser muito forte para isso. Quando Aristóteles fala que é o equilíbrio entre a extrema raiva e a total falta de reação, é uma palavra muito usada hoje na psicologia, que é assertividade. O manso é uma pessoa assertiva. O que é uma pessoa assertiva? Diante de conflitos, diante de tensões, diante de problemas, nós temos naturalmente dois modos de reação. O primeiro é sermos muito agressivos e o outro é sermos passivos demais. Então, nesse momento que estamos vivendo, por exemplo, agora, é um momento tenso. Você entende? Concorda comigo? Há muita tensão no ar, literalmente no ar, na rede, na internet, né? Porque muita coisa está acontecendo. Quem não está estupefato? Quem não está boquiaberto em ver como de repente apareceu tanta verba para construir hospitais e para contratar? Onde é que estava esse dinheiro todo, gente? Como é que apareceu de repente? Como é que você conseguiu negociar? Ao mesmo tempo você vê outros descalabros absurdos. O presidente dos Estados Unidos está brigando para que ninguém compre os equipamentos de segurança, só ele pode comprar, e vai inclusive retaliar se o país vender para outro país, não seja para ele. A gente vê, por exemplo, gente exorbitantemente aumentando o preço do álcool em gel. Então, todos esses momentos geram uma fúria, uma indignação. E na maioria das vezes, essa indignação se volta contra quem tem responsabilidade principal e contra quem tem autoridade. Essa indignação pode nos levar a uma raiva excessiva, a nos descontrolarmos, a ofendermos. Como eu tenho dito muitas vezes, quer você goste ou não, tenha votado no atual presidente da República, ele foi eleito pelo povo, e ao ser eleito pelo povo, ele está revestido de autoridade. E a Bíblia fala claramente para nós orarmos pelas autoridades constituídas e abençoarmos elas. É o princípio bíblico. Não é subserviência, não. É um princípio de sabedoria. A Bíblia é tão sábia. A Bíblia não fala para você concordar com tudo que o governante faz, mas interceder por ele, por uma razão simples. Se ele for mal, todo o povo sofre. E você ora para que Deus dê a sabedoria aos nossos líderes. Mas é normal que haja uma indignação. Agora, quando essa indignação não tem mansidão, essa indignação nos leva a perdermos o controle. E o pior, essa falta de mansidão nos leva a pensar que somos maiores do que nós somos. Esquecemos de novo que somos miseráveis e precisamos lamentar.
Olha como uma coisa está interligada à outra, não é uma sobreposição, está tudo conectado. Se eu sou miserável de espírito, se eu entendo que foi a graça que me alcançou, eu lamento por mim e pelo próximo, e eu fico manso. Mas se eu me acho muita coisa, se eu me acho muito bom, se eu me acho justo, eu me revolto e nem lamento. Nem me dou o limite de jejuar e lamentar, porque eu só posso reclamar. E eu perco a minha razão muitas vezes com aquilo que eu digo. E ofendo e agrido pessoas. Estava falando esses dias sobre isso, por exemplo. Há muita indignação e revolta com a China, por exemplo. Já que o vírus veio de lá, e lá tem trabalho escravo, ok, mas a maioria de nós compra roupa produzida na China. Compra bijuteria produzida na China. Qual é o problema disso? Vamos ser realistas. Nós fazemos parte também desse pecado. Nós somos coparticipantes com a bijuteria, com as joias, com as roupas. Então nós somos hipócritas quando acusamos os outros e nós também somos culpados, irmãos. Então a mansidão me tira um pouco dessa raiva virulenta, essa raiva sem limites, para me controlar. Em contrapartida, a passividade, que é o outro extremo da agressividade, não, tudo bem, está tudo... Não está tudo bem não, gente. Tem que haver indignação para que eu me levante. Eu preciso encontrar então o equilíbrio, que é a mansidão. Quando eu tenho consciência que sou um miserável, que preciso lamentar por mim e pela sociedade, e que por causa disso eu equilibro quem eu sou, para ter uma resposta mansa. Os irmãos entendem isso? O manso é alguém muito forte, não é alguém fraco. É alguém que sabe do ímpeto que tem, sabe da fragilidade que tem, e traz um equilíbrio na personalidade de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoas assim vão herdar a terra. Que não vão entrar em briga toda hora, nem vão ser passivos demais. Você entende isso? É isso que ele está falando. A quem compõe o reino de Deus é uma pessoa equilibrada. Ele não fica perdendo a linha toda hora, nem é subserviente. Ele herda a terra. Porque os brigões vão se matar uns aos outros, e os passivos vão ser mortos pelos brigões. E os mansos vão herdar tudo o que está acontecendo aí. É o que a Bíblia diz. A antítese disso é: infelizes, desgraçados, sem propósito de vida, são aqueles raivosos ou passivos, porque perderão tudo. Logo depois ele fala, bem-aventurados, olha que interessante, já passa da mansidão para a ação correta, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Isso é muito forte. Nós não estamos clamando por juízo, mas por justiça. Porque na métrica, na régua, na medida do juízo, todos nós morremos. Mas a justiça de Deus repousa exatamente na sua misericórdia. Portanto, eu preciso ter fome e sede de justiça. Perceba que a palavra do Cristo foi muito específica. Ele não falou, bem-aventurados os que sonham com justiça. Bem-aventurados os que desejam justiça. Bem-aventurados os que oram por justiça. Ele não fala bem-aventurados os que pedem justiça. Ele não fala bem-aventurados os que esperam por justiça. Ele fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede são necessidades básicas. É orgânico, é biológico, é intrínseco à nossa humanidade. Quem tem fome e sede não sossegue enquanto não sacia a sua fome e a sua sede. Alguém pode ficar um tempo sem seu trabalho, sem a sua televisão, sem a sua internet, sem o seu carro, mas sem comer e beber tem um limite. Tem hora que o corpo vai dizer, ou você faz isso, ou você come, ou você bebe, ou você morre. Será que temos tido fome e sede por justiça, realmente? Ou nossa indignação passa depois de algumas brigas internas e vivemos a mesma vida? Será que eu posso falar de fome e sede de justiça quando eu tenho consciência que a maioria de nós está angustiado para voltar ao normal? Que normal era esse? Nós falamos sobre isso no bate-papo, numa das lives com o pastor César. A norma que normatizava o nosso normal era ilógica. A norma que normatiza o normal desse mundo é irracional, é desumana. Porque um tem muito e outro não tem quase nada. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, eu preciso reequilibrar a minha vida. O quanto que eu reparto, o quanto que eu partilho, o quanto que eu gasto meu tempo com o próximo, o quanto que eu reparto o que Deus me deu. Será que realmente eu tenho usado a prosperidade que Deus me deu para repartir com o necessitado e pobre? Isso é fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça, sua fome e sua sede serão fartas, diz
o Senhor Jesus. A antítese seria infelizes, miseráveis, desgraçados, sem sentido de vida, aqueles que têm fome e sede de juízo, porque eles serão consumidos. O juízo é diferente da justiça. Nós não podemos pedir juízo, irmãos, mas justiça. Logo depois ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Irmãos, alguém que tem consciência que é miserável, alguém que tem consciência que é pobre de espírito, que não é pene, mas é tocos, ou seja, alguém tão pobre como um mendigo, e por isso não tem direito nenhum de julgar nada, é alguém que se lamenta pela sua dor e dor do próximo. E porque ele se lamenta, ele se torna uma pessoa mansa e equilibrada, nem sendo agressivo, nem passivo. E por isso mesmo, ele tem fome e sede de justiça, e logo, ele só tem uma forma de ser, é misericordioso. Misericórdia, eu gosto muito dessa palavra também, né? E similar à misericórdia, a palavra misericórdia vem em duas expressões, míseros e cárdia, ou seja, é um coração que entende a miséria do outro. O misericordioso, né? Tem o mesmo sentido da palavra compaixão, que vem de compadecer, que é padecer com. Bem-aventurados, plenamente satisfeitos, são aqueles que padecem com o próximo, que sentem a dor do próximo e se afetam por isso, porque eles alcançarão misericórdia. E é duro pensar na antítese e no oposto desse texto. Infelizes, desgraçados, sem sentido de vida, aqueles que não têm misericórdia, porque também não alcançarão misericórdia. À medida com que eu meço o outro, eu vou ser medido também. Por isso, sempre misericórdia. Mesmo desses homens que estão errando aí, no governo. Misericórdia. Meus amados irmãos, vou falar uma coisa muito honesta com vocês. E toda hora eu tenho que voltar nesse ponto, que é importante a igreja entender isso. Talvez você não concorde com tudo que o presidente faz. Lógico que eu também concordo com tudo. Nem com o governador, nem com os prefeitos. Mas a posição desses homens não é uma posição nada fácil. Não é nada fácil gerenciar uma crise como essa. E quando não há maturidade, tanto emocional quanto política, é o que a gente percebe no Brasil, a maioria dos nossos políticos, uma boa parte deles, não vou usar a maioria, uma boa parte dos nossos políticos são infantis emocionalmente. E nessa hora é muito difícil controlar esse ímpeto. Amém, gente? Tudo bem no som? De algum problema? Estou vendo vocês mexendo muito aí? Tudo bem? A live continua do Instagram? Beleza. Só me manter informado, tá? Se precisar dar uma pausa, eu dou uma pausa, tá bom? Bem-aventurados os limpos de coração, versículo 8, porque eles verão a Deus. Limpeza de coração. E quem é que limpa nosso coração, gente? Só tem uma coisa que limpa o coração do homem. A Bíblia chega a dizer que o coração do homem é enganoso, mas dele saem as fontes da vida. Em outra expressão, a Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, guarde seu coração. O coração aqui, é lógico, não é esse órgão do corpo humano que bombeia sangue. Ele está falando do centro da decisão humana, que é chamado de coração. Alguns podem chamar de mente, ou de pulsão, ou daquilo que nos leva a tomar decisões. Bem-aventurados os limpos de coração. Nosso coração foi contaminado, nossa vontade, nossos impulsos, nossas pulsões, nossa mente foi contaminada pelo pecado. Só tem uma coisa que limpa isso, é o sangue de Jesus. Ele purifica o nosso coração, para que o nosso coração seja limpo, e pessoas com coração limpo verão a Deus. Infelizes, desgraçados, miseráveis, sem propósito na vida, aqueles que não têm o coração purificado por Deus, que não podem vê-lo. E a única forma dos outros verem Deus, irmãos, hoje, é através de nós mesmos. Como a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a minha santificação, sem a tua santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eles têm que ver o Senhor em mim, ver o Senhor em você com o coração puro. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, como precisamos dessa característica no reino de Deus hoje, de pessoas pacificadoras, que tem uma palavra de paz, que tem uma palavra de equilíbrio, essa paz que vem do próprio Senhor. Miseráveis de coração, de espírito, que sofridos, que foram alcançados pela graça, precisam ser pessoas pacificadoras, que trazem uma palavra de paz, como o próprio Cristo diz, paz que excede, o apóstolo Paulo diz, aliás, a paz que excede a todo entendimento humano. E o Cristo diz para os seus discípulos:
Deixo para vocês a paz, não a paz que o mundo dá. Não a paz que o mundo dá. Que essa paz possa alcançar o seu coração e mente. Porque os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Irmãos, isso é muito sério. De novo, volto a perguntar, me perdoe insistir nisso mais uma vez, mas é importante lembrar. Nós estamos abarrotados de questões nas redes sociais hoje, na internet, YouTube, Instagram, de cristãos se degladiando um contra o outro, num momento de crise como esse, num momento de instabilidade emocional, de instabilidade econômica, porque como falamos naquele bate-papo da nossa live com o pastor Paulo Borges Júnior, as lives estão gravadas no YouTube, você pode ver, Paulo Júnior falou uma coisa muito real. A questão dessa epidemia, dessa pandemia do Covid-19, né, do novo coronavírus, não é só porque que é letal e está matando milhares de pessoas, está matando muita gente. Quem achava que não é tão grave assim, está vendo que a coisa é muito grave. Se não tivesse o isolamento social que temos hoje, talvez tivesse graçado completamente. Não sabemos onde vai chegar isso ainda. Mas, além da letalidade, porque há outras doenças que a letalidade é maior, ou seja, o índice do número de pessoas contaminadas para o número de pessoas que morreram é muito maior, o que essa epidemia causa, ela afeta o sistema, porque é rápida demais. Então, afetou o sistema de saúde, afeta o sistema financeiro, afeta os sistemas econômicos, o mundo todo está sendo afetado. E no momento desse de tensão, que todos estão tensos, há muitas crises de ansiedade surgindo, e depois virão muitos ataques de depressão, porque é natural, uma grande ansiedade pode provocar logo a seguir um momento de depressão. Nós não podemos, como promotores da paz, usar as redes sociais para provocar mais contenda, irmãos. Por favor, em nome de Jesus. As pessoas são livres para ter seus pontos de vista, mas não é momento para isso. Então, se há pastores se degladiando, se há políticos se degladiando, se há pessoas públicas se degladiando, que nós tenhamos sempre uma palavra de paz. No teu momento mais íntimo, quando sua pessoa da tua família, se quer conversar, desabafar, mas não use a rede social para isso. Não amplie essa briga. Seja pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se há uma antítese para isso, qual seria? Aqueles que provocam intriga e provocam contenda são miseráveis, desgraçados, que serão chamados filhos do diabo. Porque o diabo é acusador. A palavra diabo, diabolos, é acusador dos irmãos. Se eu uso a minha boca para acusar irmãos na rede social, eu estou fazendo o papel do diabo, eu estou sendo filho do diabo, meu irmão. Então, por favor, não faça isso. Seja um pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim, o reino dos céus é composto por pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando somos justos, irmãos, há uma perseguição vindo depois disso. Tem aquela célebre frase do Rui Barbosa, que não lembro ipsilíteres o que ele falou, mas é mais ou menos isso: de tanto prevalecer a desonestidade, um dia os homens terão vergonha de serem honestos. Parafraseando, é mais ou menos isso que ele falou. E ser justo traz perseguição. As pessoas não gostam, te perseguem, você perde emprego, você perde amigos, você perde vínculos, você perde popularidade por causa da justiça. Então seja feliz, seja pleno, plenamente satisfeito, porque o reino de Deus é feito de pessoas assim, pessoas que sofrem perseguição, porque em contrapartida, infeliz daqueles que perseguem, porque deles é o reino do inferno, não o reino dos céus, o reino dessa terra. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por causa da justiça, somos perseguidos e até mesmo somos injuriados, mentem sobre nós, por causa do Senhor. Quando isso acontecer, ele fala: exulte-se, alegre-se, porque é grande o galardão nos céus. O que ele está dizendo, gente, para fechar essa palavra da bem-aventurança? O que o Senhor nos convida a entendermos que todo esse conjunto aqui, pobre de espírito, ou seja, entender que não tem direito nenhum, lamento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, limpeza no coração, pacificação e sofrimento por causa da justiça, definem o que é um homem do reino de Deus. Não é que tem que ter um irmão que é pacífico, outro que é pobre de espírito, outro... Não. Ele não está falando de várias características de pessoas diferentes. Ele está dizendo que isso aqui é a característica do homem que compõe o reino dos céus, da mulher que compõe o reino dos céus. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, se os cristãos que estão ouvindo nesse momento entenderem isso,
nós vamos trazer paz para essa nação. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. Irmãos, ouça uma coisa, ninguém está feliz com isso. Nem quem concorda, nem quem discorda. Ninguém está feliz em saber que não pode trabalhar, que não pode estudar livremente, não pode passear, ver seus parentes. Hoje é um dia de ceia do Senhor, um dia que nossa igreja sempre está lotada. E estamos aqui com o templo vazio, com poucos irmãos dando suporte. Todos estão sofrendo. Mas eu entendo uma coisa, meus amados irmãos. Eu não sei por que isso aconteceu. Não tenho resposta. Já falei várias vezes, não sou médico, nem infectologista, então prefiro me submeter ao que os principais especialistas dizem. Ah, mas um infectologista falou outra coisa. Um especialista falou, mas a massa científica diz o contrário. Não é possível. Se esse único falou, está com a verdade, parabéns para ele. Mas eu prefiro errar, ouvindo o que a maioria dos médicos dizem, e nos preservando, do que errar ousando, não por minha causa. Talvez eu tenha uma saúde boa, e essa gripe ou essa pandemia não me afete, que comece com sintoma de gripe. Mas que eu posso causar aos mais idosos, que eu posso causar às pessoas que têm comorbidades, e que eu posso finalmente causar a todo o sistema que é afetado. Então, o momento é para preservar. Agora, é um momento fácil? Lógico que não. O que nós pedimos sempre à igreja é o seguinte, repito, não sou infectologista, não sou médico, então não tenho como ficar discutindo essa parte. Não sou político, eu não preciso ficar preocupado em discutir qual a política que é por trás disso, se é uma manobra política. Também não somos ingênuos, nós sabemos que nesse momento pessoas se aproveitam, todos os lados, direita, esquerda e centro, para ter algum dividendo político durante esse momento de crise. Infelizmente, é assim que funciona no mundo inteiro, em toda a história da humanidade. Mas não sou um especialista político. Eu sou um pastor, e nós somos cristãos. E nós, como igreja, precisamos, nessa hora, refletir, meus irmãos, o que o Senhor quer fazer com isso. Foi Deus que enviou o vírus? Penso que não. Mas Ele usa as piores desgraças para nos ensinar alguma coisa. Então, que todos nós pegamos esse texto de hoje, de Mateus 5 até o versículo 12. Leia quantas vezes puder ler em casa. E se espelhe nesse texto. Se cada um de nós vivemos o que esse texto diz aqui, do versículo 1 ao 12, de Mateus 5, nós já viveremos sendo capazes de ser sal e luz, que logo depois disso, ele começa falando, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando eu entendo isso tudo, eu consigo ser sal e luz. Porque, gente, uma igreja, deixa eu fazer uma antítese, de pessoas arrogantes que se acham no direito de ter tudo que Deus dá. Uma igreja que não lamenta. Uma igreja que esbraveja e briga o tempo inteiro. Uma igreja que cobra juízo e não justiça. Eu vou repetir mais uma vez. É uma igreja que se acha muito arrogante em vez de se achar miserável. Eu sou aquele que Deus ama e Deus tem que dar tudo para mim. Tem esse jargão? Eu sou o príncipe, Deus tem que dar tudo para mim. Não, eu sou um pobre miserável. Uma igreja que, em vez de lamentar, está brigando, sendo feroz. Uma igreja que, em vez de ser mansa, está desequilibrada. Uma igreja que, ao invés de ser justa, está brigando por juízo. Uma igreja que, ao invés de ter misericórdia, condena. Uma igreja que, ao invés de ser limpa de coração, está com as suas mãos e seu coração sujo pelo pecado. Uma igreja que, ao invés de ser pacificadora, provoca contenda. Uma igreja que, ao invés de sofrer perseguição, persegue quem pensa diferente dela. Essa igreja não é sal nem luz. Nós só seremos sal e luz quando formos essa igreja aqui, cada um de nós. E aí que sabe o que vai acontecer? O sal, como foi dito esse dia numa live nossa também, não é para ser percebido, ele é misturado na comida, ele cumpre a sua missão. O sal não tem que ser protagonista, ele não tem que se aparecer. Ninguém faz, vamos fazer o prato à base de sal. O sal entra ali no tempero, mas ele muda toda a alimentação, todo o sabor. Que nós sejamos essa igreja que vai trazer transformação a esse mundo. Amém? Vamos orar? Onde você está na sua sala agora, vamos orar e falar com Deus, pedindo que o Senhor nos conduza para esse caminho de bem-aventurança, de macários, de pessoas plenamente satisfeitas, porque sabem o seu propósito nesse mundo. E no meio de toda essa crise, estaremos plenamente satisfeitos, aguardando a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero trazer uma palavra para você de esperança. Deus está no controle. Amém? Pai, muito obrigado pela manhã de hoje, pela essa gravação do culto, essa transmissão do culto online. E eu oro para que o Senhor traga sobre nós esse manto de bem-aventurança,
de Macários, de ter sentido na vida, de ter propósito. Que cada um de nós seja um homem ou mulher pobre de espírito, que lamenta, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que tem um coração purificado pelo Senhor, que é um pacificador e que não persegue, mas sofre perseguição por causa da justiça, e é injuriado e perseguido, e mentem sobre ele por causa do Senhor. Que eu seja essa pessoa, que cada um de nós que está ouvindo essa palavra seja essa pessoa, para que assim sejamos de fato sal da terra e luz do mundo. Eu oro pela tua esperança nesse tempo de conflito. Oro pela igreja, para que a igreja seja o sal e luz necessário nesse tempo. Oro por cada pessoa que está nessa hora assistindo essa transmissão, que vai assistir gravada depois. Eu oro por você nesse momento, na sua casa, no leito de hospital, aonde você estiver. Que o Espírito Santo traga paz ao teu espírito e que você saiba que Deus está no controle. Ele está nos ensinando alguma coisa que possamos aprender rápido para que sejamos aquilo que Deus quer que sejamos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos chamar aqui o pastor Cláudio, vamos organizar a ceia da seguinte forma. Antes disso, eu quero, acho que não vai precisar de música agora não, porque eu vou querer que todo mundo participe da ceia juntos, da seguinte forma. Tá, vai encerrar no Instagram e vai entrar de novo, não é isso? Tá, então eu vou continuar falando no YouTube aqui, enquanto encerrar no Instagram, tá? Então, pessoal do Instagram, espera só mais um pouquinho. Dá para pegar esse ângulo aqui, Ritinha? A gente aqui, as duas famílias aqui, dá, né? Cláudio, fiquei com a Deise. O que é, amor, rapidinho? Pode ficar assim, isso. Isso, é. Só organizar um pouquinho aqui. Vocês vêm para cá, para frente, podem vir para frente, meu senhor, para frente. Formem círculos cada família, tá? Pode ficar na frente, aqui, pode ficar aqui na nossa frente, não. Pode ficar aqui, não. Formem círculos com as famílias, tá? Vamos formar círculo aqui também, forma um círculo de família aqui, amor. Vem cá, amor. Assim, forma um círculo de família. De frente também aqui. Pode ficar de frente também aqui, amor. Pode ficar de costas. Forma um círculo. Forma um círculo de família assim, tá? Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Eu estava ali ouvindo o pastor pregar, eu estava também olhando o formato que nós estamos aqui no templo hoje. Nós estamos hoje no número de 19 pessoas, e cada um distante do outro, aí mais ou menos 1 metro que a gente estava ali sentado. E aí me veio um misto de tristeza, mas também de contentamento em Deus, porque nós estamos vivendo um tempo diferente, que nós nunca imaginávamos que iria acontecer. Mas também eu louvei o Senhor porque Ele permitiu que eu estivesse aqui nesse tempo, passando por esse momento. Eu vou poder falar para gerações futuras, para o meu neto e outras pessoas, como que a igreja reagiu a esse tempo. Isso que é mais importante, é como nós vamos passar nesse tempo. E eu louvo a Deus porque você hoje está na sua casa, com a sua família, algumas cartas somente a esposa e o marido, algumas cartas somente a mãe com os filhos, outra carta a mãe, o pai e tal, os filhos também, alguns que não são cristãos, mas vão passar por esse momento também de Santa Ceia. É muito bom isso. Então, você que está em casa, eu creio que você já tenha já separado o teu pedaço de pão, já separado também o teu suco ou alguma outra bebida. Isso é importante. Então, vamos orar nesse momento, ok? Vamos orar pelos elementos nesse momento e depois vamos distribuir os que estão aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, Senhor Deus. Eu quero te apresentar esses elementos que estão aqui na minha mão, na mão da Deise, Senhor, e também aqueles que estão em cada casa, em cada lar, Deus, o pão, a bebida, Senhor. E nós te pedimos que esse tempo que nós estamos vivendo venha a ser um tempo especial, de muito aprendizado para nossas vidas, como pessoa, como indivíduos, como igreja, mas também como família, Senhor. Nós consagramos esses elementos no nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos estar entregando, vamos estar distribuindo entre os irmãos que estão aqui perto de nós. Você na sua casa, o chefe da família, o líder, sacerdote, ou então a pessoa responsável, também vai estar distribuindo. E nesse momento eu quero, enquanto você está distribuindo aí os elementos, eu quero ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11,
a partir do verso 23, que é o texto que nós costumamos usar nesse momento de ceia, que fala o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Levante o teu pão nesse momento, simbolizando o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi entregue em sacrifício por nós. Comamos todos nesse momento. Levante seu cálice ou seu copo. Pai, mais uma vez, nós te bendizemos nesse momento tão especial, relembrando, Senhor, a sua morte por nós, Pai. E nós estamos aqui nesse local, Senhor, em cada uma das suas casas também, ó Deus, te dando graças, Pai, porque a sua morte e ressurreição nos trouxe vida, Senhor. E nós somos felizes por isso. Felizes por isso, Pai. Muito obrigado. Que cada um beba o seu cálice, o seu copo, a sua bebida nesse momento. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, amém. Eu esqueci de fazer um pedido no começo, quero fazer agora. Se você puder agora, nessa hora, tirar uma foto da sua família. Se puder botar um pouco mais, que você falou no começo, botar um pouco mais de novo do suco do ovo, um pedaço de pão, se puder ainda. Tire uma foto de cada família e mande para o meu WhatsApp, tá bom? Porque eu vou depois colocar no Instagram. Todas as famílias tirarem foto, mande para mandar para mim. Da sua família junto. Depois, Rita, vamos tirar uma foto das famílias que estavam aqui também, acabamos tirando, né? A gente vai tirar separado de cada família. Tá bom? Acabar o culto, a gente tira a foto das famílias, então, aqui, tá certo? Para ganhar tempo. E em casa você faz, tira a foto da sua família e manda para o meu WhatsApp. Quem não tem, manda para algum líder de célula, manda para mim, tá bom? Eu juntar todas essas fotos, depois postar essas fotos, lembrando que estamos juntos mesmo à distância, tá bom? Antes do último louvor, que depois do louvor vamos encerrar, eu quero também lembrar os irmãos que hoje às 18 horas terá uma live para orarmos no fechamento do jejum pelo Brasil, né, nesse tempo de quebrantamento. Amanhã, o pastor Sérgio Elias e o pastor César vão ter uma live às 21 horas. E o Sérgio Elias e o pastor César são muito amigos nossos. Então, vamos fazer o seguinte: para não ficar sem a nossa live, foi uma live 20 horas amanhã, tá certo? Vou avisar no Instagram. Para 21, todos nós assistimos a live do César e o Sérgio, que seria muito legal. Aí na terça, 21 horas, tem live de novo. Quarta, 21 horas. Quarta, provavelmente será uma live com o pastor Sérgio Elias, comigo também, às 21 horas. A gente vai continuar mantendo as lives toda noite, que é uma forma de estar se comunicando com a igreja, tá bom? E domingo que vem, novamente, às 10 da manhã. Eu quero insistir mais uma vez, por favor, que você envie a sua oferta, o dízimo. Nós precisamos muito da sua contribuição nessa hora, da entrega de cesta básica. E também não esqueça do apoio para a nossa ONG, como nós pedimos para a Associação Vida Plena. Vai ser colocado de novo amanhã, hoje mesmo no Instagram, mais uma vez a foto, a imagem, com a conta da ONG, que possamos cooperar nesse momento de crise. Eu vou impetrar a bênção apostólica, mas vamos encerrar com mais uma adoração. Eu te peço mais uma vez, por favor, tire a foto da sua família e mande para mim, para que possamos amanhã, se o Senhor permitir, lançarmos no nosso Instagram todas as famílias reunidas participando da ceia do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe a todos. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Sim, eu amo a mensagem
da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até nos encontrarmos com nosso Senhor. Um grande abraço, irmãos.